Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí do outro lado da tela e que estão aí se preparando para o exame da ordem. Que alegria ter vocês aqui comigo no Portal F3, curso no qual se estuda com foco, força e fé. Aqueles que não me conhecem, permitam que eu me apresente. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e com muita alegria estou aqui participando desse projeto no Portal F3, e nesse encontro eu vou estar estudando Direito Constitucional com vocês a partir da resolução de questões de prova. E eu quero destacar logo no início aquilo que eu passo para todos os meus alunos. Direito Constitucional é a segunda mais importante disciplina na preparação para o exame de ordem e é, inclusive, a disciplina que normalmente tem mais questões. E me permitam explicar o porquê. A disciplina mais importante é ética, o regime jurídico da advocacia, que a priori é a disciplina com mais questões. Só que, em verdade, eu costumo falar para todo mundo que direito constitucional na prova do AB, ele vai além das questões sequenciadas de constitucional, porque outras matérias cobram questões que passam pela Constituição. É comum você chegar na prova de penal, de processo penal, de administrativo, de tributário, de ambiental, de criança e adolescente, e encontrar perguntas que passam pelo texto da Constituição. Então, no todo, termina que constitucional é a disciplina com mais questões na prova da primeira etapa. Por isso eu digo a todo mundo, você tem que dominar a ética e também ter muita base do direito constitucional para a prova da OAB. Eu espero, nesse encontro, poder auxiliar vocês no estudo, pegando prova, resolvendo e destacando para vocês a maneira adequada da gente estudar. Vamos combinar o seguinte? Eu vou jogar na tela, joga na tela, por favor. A prova do 31º exame de ordem unificado. Vejam que a minha referência aí é a prova branca. Estou de volta com vocês. Vou partir para resolver essa prova e queria aqui fazer um pedido. Não levem dúvida para momento de prova. Se vocês tiverem qualquer dúvida, seja em relação, que a gente vai estar estudando aqui nesse encontro, seja em relação a outras temáticas do direito constitucional, eu peço que, por favor, me encaminhem a dúvida. Vocês podem me encaminhar por e-mail ou pelo meu Instagram pessoal. O meu e-mail é muito fácil, é Rafael Constitucional, tudo junto. rafaelconstitucional@hotmail.com, e o meu Instagram vai aparecer aqui embaixo daqui a pouquinho para vocês. @professor Rafael Barreto, tudo junto, Barreto com 2 letras T. Então, se você tiver qualquer dúvida, manda para mim. Professor, assisti sua aula no Portal F3 e queria um esclarecimento sobre tal tema. Eu vou ter a maior alegria do mundo em poder responder a sua dúvida. E, lembrando, se você ficar com a dúvida para você, pode ser que chegue na prova e exatamente essa dúvida vire uma questão. Então, não guarde ela, bacana? Galerinha, vamos na tela pegar a primeira questão de constitucional da prova aí do 31º exame. Questão de número 11 trouxe da seguinte maneira. Preocupado com um grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais, em especial sobre o direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado Beta, o PGE, procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de 2 grandes argumentos jurídicos. Em primeiro lugar, ele destacou que a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, promovida pelo Poder Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Um segundo argumento é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta os conceitos jurídicos que correspondem aos argumentos usados pelo PGE do Estado Beta. Aí vem aqui as opções.
Dificuldade contraparlamentar e reserva do impossível, reserva do possível fática e separação dos poderes, reserva do possível jurídica e reserva de jurisdição do Poder Judiciário, reserva do possível fática e reserva de plenário. Estou de volta e prestem atenção. Primeira coisa que eu queria destacar, eu costumo dizer para os alunos que a prova do AB, nas suas questões, ela costuma trazer uma pergunta bem clara, definida, só que essa pergunta, muitas vezes, mas muitas mesmo, ela aparece, é disfarçada e até confusa no enredo da questão, uma historinha que aparece. A primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é a pergunta. Essa questão traz toda uma história e ela vai lhe perguntar apenas o seguinte: o Procurador-Geral do Estado trouxe 2 argumentos. Esses argumentos correspondem ao quê? A que teses? E aí vamos voltar na questão, joga na tela. É uma discussão sobre a efetividade de direitos de caráter social, porque é direito aí à saúde. Primeiro argumento: a efetividade dos direitos deve levar em consideração a disponibilidade financeira. Segundo argumento, a questão da legitimidade democrática dos juízes para fixar políticas públicas. Estou de volta. Então a pergunta é: o argumento de dificuldade de recurso financeiro corresponde a que tese naquilo que vem nas alternativas? E isso, gente, é o que se chama, nesse debate da efetivação dos direitos sociais, reserva do possível. Existe uma limitação de recursos financeiros por parte do Estado. Vou lhe dar um exemplo de fácil compreensão. Aí no seu município, considerando que você reside em um município, que aproveito para lembrar, Distrito Federal não tem município. Então quem nos assiste do DF, mora em alguma cidade que não é município. Resto do Brasil, todo mundo mora em cidade que é município. No seu município, o serviço público de saúde do município, como é que está aí a rede de saúde? Existe um hospital municipal, professor? Tem uma unidade de pronto atendimento. Professor, olhe lá, tem 2 PAs aqui que funcionam. Repare, será que o seu município teria condições de ter um hospital custeado pelo próprio município? Ele tem capacidade financeira para suportar um hospital? Ele tem capacidade técnica, tem profissionais habilitados, por exemplo, para atendimento de oncologia, de diálise? Então é preciso reconhecer que, saindo da teoria, quando a gente vai para a realidade, a efetivação de determinados direitos demanda um custo não só financeiro, como também um custo de recursos humanos, que nem sempre o ente tem condições de suportar. Por isso que nesse debate entra o argumento da reserva do possível. Agora, vale destacar, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento que reserva do possível não pode servir como se fosse uma espécie de um escudo para eu não buscar efetivar os direitos. Tipo assim, eu vou lá pressionar o prefeito: ô prefeito, vamos melhorar a condição de saúde aqui no município, vamos fazer uma melhora aqui no posto de saúde, vamos criar mais uma unidade de pronto atendimento, e o prefeito diz assim: olha, não tem recurso para fazer, então a gente tem que trabalhar para que se consiga efetivar. Então, esse é o primeiro ponto. Joga na tela. E vamos combinar? Já eliminei a letra A, que fala dificuldade contraparlamentar. E eu ficaria entre B, C e D, e eu descarto a C, porque não é reserva do possível jurídico, é reserva do possível fática, não existem condições reais. E aí vem separação de poderes ou reserva de plenário. Eu estou de volta. Qual é a segunda tese? Os juízes não têm legitimidade para determinar a adoção de políticas públicas pelo Poder Executivo. E isso aí entra a separação de poderes. Preste atenção. Diante da realidade que tem aí no seu município, o prefeito decidiu que vai fazer um investimento na área de saúde e ele vai buscar criar uma estrutura para atendimento de oncologia. Ele foi pressionado para criar estrutura para atendimento de diálise. E ele teve que escolher. Não dá para botar diálise em oncologia. É uma decisão política. Ele foi eleito para isso, para definir como é que ele vai fazer o investimento. Então ele decide que quer investir em oncologia e não em diálise. Quando o judiciário vem e determina que se adote aquela medida, entra essa discussão de violação da separação de poderes. E, gente,
Aí, para aprofundar, tem muita discussão em torno disso. Eu não vou aprofundar, eu vou me ater aos limites aqui do que foi perguntado e só registrar, joga na tela. Resposta é a letra B de bola. Os dois argumentos compreendem a reserva do possível fática e a separação dos poderes. Vou caminhar com vocês para pegar a próxima questão. Questão de número 12. Josué, deputado federal no regular exercício do mandato, em entrevista dada em sua residência, a revista Pensamento acusa sua adversária política, Aline, de envolvimento com escândalos de desvio de verbas públicas, o que é objeto de investigação em uma comissão parlamentar de inquérito instaurada poucos dias antes. Não obstante, após ser indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, Josué emite opinião com ofensas de cunho pessoal, sem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Diante do caso hipotético narrado, conforme reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline, que não guardem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Letra B. Josué encontra-se protegido pela imunidade material ou inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, o que, considerado o caráter absoluto dessa prerrogativa, impede a sua responsabilização por quaisquer das declarações prestadas à revista. Estou de volta. Antes de eu ir para a CID, a questão aborda o tema, gente, da imunidade parlamentar. Tema muito importante no direito constitucional, batido em provas de OAB, não é? Já apareceu outras vezes em provas de OAB essa temática. E prestem atenção, a imunidade material dos deputados federais e senadores está consagrada no artigo 53 da nossa Constituição, que eu vou colocar na tela para vocês daqui a pouquinho. Joga na tela com a seguinte redação: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Estou de volta. O Instituto da Imunidade Parlamentar, ele exclui responsabilidade civil e penal pelas opiniões, palavras e votos dos parlamentares, de modo a dar a eles uma proteção necessária para o exercício da atividade fiscalizatória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você poderia me dar o nome de algum político corrupto? De repente alguém diz assim, professor, só um? Se quiser que eu comece a dar nome, vai terminar a aula, eu vou estar dando nome ainda. Calma, peraí, presta atenção. Tipo assim, vamos pegar um exemplo, Pato Donald. O Pato Donald está aí respondendo na justiça por um bocado de crime, Operação Lava Jato, tudo mais. Se eu disser para vocês, olha, o deputado federal Pato Donald é um corrupto, um ladrão que desviou dinheiro público. O deputado Pato Donald pode chegar e me processar. E aí, vamos combinar qual vai ser a minha linha de defesa, provar que ele realmente é um corrupto. A minha única linha de defesa vai ser essa, porque na verdade eu estou acusando ele de praticar um crime. Só que eu tenho prova de que o deputado Pato Donald, que o prefeito Mickey Mouse, que o governador Tio Patinhas praticou crime. Se eu não tenho um elemento de prova, peraí. Então, tenha muito cuidado quando você sair afirmando por aí que o político, professor, o prefeito da minha cidade é um ladrão. Cuidado em afirmar isso. Você tem como provar? Se você não tem como provar, ele te processar. Percebe? Então, a atividade fiscalizatória impõe aos parlamentares um dever de realmente apurar os casos. E muitas vezes é a partir de uma denúncia que você consegue encaminhar uma investigação. E de modo a dar eles uma blindagem, é que vem a imunidade parlamentar, dizendo assim, o parlamentar pode acusar sim alguém de estar envolvido com crime. Ele tem que ter esta blindagem para ele exercer com tranquilidade a sua função fiscalizatória.
Essa é a ideia da imunidade. Agora preste atenção no que eu vou te explicar agora, que é o ponto-chave para a questão. A imunidade material dos deputados federais e senadores vale em qualquer lugar. Esteja aonde estiver, ele está coberto pela imunidade. Porém, dentro do parlamento, ela é absoluta. Qualquer coisa que ele fale, por mais absurdo que seja, está blindado. Porque há um entendimento de que as questões internas devem ser resolvidas internamente. Pode, de repente, abrir um processo para apurar uma quebra de decoro e cassar o mandato, mas levar ao Poder Judiciário, não. São questões internas que se resolvem internamente. Porém, fora do parlamento, numa entrevista de rádio, televisão, declaração para uma revista, a imunidade é relativa e apenas subsiste para o que estiver diretamente relacionado com essa função parlamentar fiscalizatória. Quando sai disso e entra num campo de ofensa pessoal, não subsiste a imunidade. Eu me recordo de um caso emblemático, certa feita no Supremo Tribunal Federal, e eu costumo trazer esse caso para os alunos, em que um deputado federal, dando entrevista numa rádio e fazendo acusações duríssimas contra o prefeito daquele município, eram opositores políticos, e dizendo que a cidade estava abandonada, que o prefeito estava desviando dinheiro público, que estava havendo superfaturamento. Até aí ele está no campo da sua atividade fiscalizatória. Só que aí teve uma hora que ele entrou no campo pessoal e ele fez assim, ó, para o ouvinte aqui da rádio entender bem quem é o prefeito, esse prefeito não consegue cuidar da casa dele, qual é a condição que ele tem de cuidar do município. Ô prefeito, você também está ouvindo? Todo mundo sabe que quando você viaja, a sua esposa bota outro homem dentro de sua casa para ficar com ela. Se você não cuida de sua esposa, como é que você quer cuidar da cidade? Repare, ele sai do campo da fiscalização política e entra numa esfera pessoal. O prefeito foi lá e tascou-lhe uma ação contra ele. Ele argumentou na defesa que ele tinha imunidade. O que é que o Supremo disse? Não. Enquanto você estava dizendo que o prefeito estava desviando dinheiro público, estava fazendo superfaturamento, tudo isso é fiscalização. Mas quando você entrou no campo de uma ofensa da vida pessoal dele, aí não tem imunidade parlamentar. Aí ele passou a responder. Se a gente pega a questão, joga na questão, por favor. Olha o que a questão nos indica, gente, ó. Prestem atenção. José, dando entrevista, acusou a Aline de estar envolvida em desvio de verba pública. Ok, está fiscalizando a gestão do dinheiro público. Mas depois ele emitiu opinião com ofensa de cunho pessoal, sem qualquer relação com o exercício do mandato. Estou de volta. A pergunta é, ele está protegido pela imunidade? Não. Se ele estivesse dentro do Congresso, até estaria protegido. E aí, no máximo, ia apurar uma quebra de decoro. Porque as questões internas se resolvem internamente. Mas fora do parlamento, numa entrevista para uma revista, não incide a imunidade parlamentar. Vamos jogar na tela, a alternativa A está corretíssima. Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline, que não guardem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Estou de volta, essa é a alternativa. Só agregar algo a mais para vocês. Deputados estaduais e do Distrito Federal têm o mesmo regime da imunidade parlamentar. Qualquer lugar que eles estiverem, ainda que fora do Estado, que fora do DF, e dentro do parlamento absoluto, fora relativo. Porém, vereador, a imunidade só vale dentro do município. Pelo artigo 29, inciso 8º da Constituição, a imunidade material do vereador só vale dentro do seu município, ok? Bacana quanto a isso. Galerinha, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar, pegar a próxima questão, que é a questão de número 13. Joga lá na tela. Diante das intensas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, edita a medida provisória número XX/2019, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União
em decorrência do referido desastre natural. A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Aí vem. A Constituição de 88 veda em absoluto a edição de ato normativo dessa natureza sob matéria orçamentária, de modo que a abertura de crédito extraordinário deve ser feita por meio de lei ordinária de iniciativa do chefe do Executivo. Letra B. A Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Estou de volta. O que é que a questão nos trouxe? O presidente da República editou uma medida provisória, joga na tela de novo, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender a despesa imprevisível em decorrência da calamidade pública. Estou de volta. A pergunta é possível editar uma medida provisória com esse conteúdo? E, gente, esse é um tema batido, clássico, no estudo das medidas provisórias. Quando eu estudo o processo legislativo com os alunos, e aí quando eu chego na parte de medida provisória, eu destaco para os alunos que existem matérias sobre as quais é vedada a edição de medida provisória. É o artigo 62, parágrafo 1º. Eu sempre enfatizo, gente, muita atenção com o artigo 62, parágrafo 1º, as matérias acerca das quais é vedada a edição de medida provisória. E aí vamos fazer o seguinte, joga na tela a Constituição. Artigo 62, parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria, estou de volta, e quando chega na matéria orçamentária, dinheiro público, eu sempre destaco para os alunos, gente, preste atenção, a Constituição vedou medida provisória em matéria orçamentária, em matéria de dinheiro público. Só tem uma ressalva. Qual é a única ressalva? Crédito extraordinário. E se você fosse examinador e quisesse perguntar sobre medida provisória envolvendo dinheiro público, você perguntaria provavelmente o quê? A única ressalva, que é o crédito extraordinário. Vamos voltar à Constituição? Parágrafo 1º, inciso 1, olha ali na D de dado. Plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento e créditos adicionais extraordinários, ou adicionais e suplementares, ressalvado previsto no artigo 67, terceiro. Estou de volta. Perceba a regra. Medida provisória não pode dispor sobre plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento, nem créditos adicionais e suplementares. E tem uma lógica muito simples. A execução do dinheiro público, matéria orçamentária, tem que seguir o que está na lei aprovada pelo Congresso. O presidente não pode, da cabeça dele, unilateralmente, interferir na execução do orçamento. Inclusive, se ele faz isso, ele pratica crime de responsabilidade. Ele pode tomar um impeachment. Só que vem a Constituição e faz uma ressalva. Diz assim, ressalvado o disposto no artigo 167, parágrafo 3º. E quando a gente vai no artigo 167, parágrafo 3º, vem exatamente a questão dos créditos extraordinários, não é? E aí vamos fazer o seguinte, joga na tela. Esse aqui já é o artigo 167, tá? Olhem um parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Observado o disposto no artigo 62, quer dizer, sendo possível a edição de uma medida provisória. Então, olha o que está escrito aqui. A abertura de crédito extraordinário só pode ser admitida para atender despesa imprevisível e urgente,
como as que decorrem de guerra, comoção ou calamidade pública. Estou de volta, gente. Despesa pública só pode ser executada se tiver previamente prevista na lei orçamentária. Eu tenho que ter na lei orçamentária a dotação para aquela despesa pública. Eu não posso gerar despesa sem previsão no orçamento. E prestem atenção, crédito extraordinário é para uma despesa imprevisível, não estava prevista. Além de imprevisível, urgente, aconteceu uma situação extraordinária, e aí a gente vai ter que abrir um crédito. Deixa eu lhe dar um exemplo saindo do direito de fácil visualização. Você que está me assistindo, junto com a sua família, fez todo um planejamento orçamentário para o exercício de 2020, considerando a previsão de receita do núcleo familiar no ano 2020 e as despesas previstas para 2020. Vocês fizeram uma programação que no final do ano vocês vão fazer uma viagem para o exterior. E aí o ano inteiro vocês vão fazendo, uma reserva financeira, todo mês vai depositando um valor, porque aí no final do ano a família inteira vai passear, vai para o exterior, está tudo planejado. Só que aí de repente, chega no meio do ano, um membro da família sofre alguma enfermidade, de repente foi passear de bicicleta, tomou uma queda, se arrebentou, e aí leva para o hospital, vai ter que fazer um procedimento. O plano de saúde não existe, vocês não têm plano, ou tem plano, mas não cobre aquilo, e aí tem um custo de 20 mil reais que não estava previsto. Eu pergunto a vocês, o que é que vocês vão fazer? É uma questão de saúde de um membro da família. Vocês provavelmente vão pegar a reserva financeira que existe, vão dizer, pega, custeia o procedimento de saúde e depois a gente reorganiza o orçamento familiar. Aquela viagem provavelmente acaba de por água abaixo. Diz, esquece a viagem, a gente vai gastar nesse procedimento. É uma situação extraordinária que surgiu, que lhe obrigou a remanejar o seu orçamento. Percebe? Essa é a ideia de um crédito extraordinário. É uma despesa que surgiu, não estava prevista, e tem que honrar a despesa de imediato, que é uma situação extraordinária. Os exemplos da Constituição são o quê? Calamidade pública, guerra, comoção. E na naturalidade das coisas, como é que funciona o remanejamento orçamentário? O presidente encaminha para o Congresso o pedido de alteração da lei orçamentária. Diz, eu quero anular aquela despesa que eu previ, tanto de publicidade, e vou remanejar o recurso para gastar mais tanto aqui com cultura. A Comissão de Orçamento do Congresso analisa, aprecia, ok. Só que aqui é urgente, não dá tempo de aguardar. Como é urgente, o que é que a Constituição disse? Libere o dinheiro agora e depois o Congresso reajusta o orçamento. Libere o dinheiro agora teria que ser mediante o quê? Medida provisória. Então, para você entender, nessa situação pontual, é como se a Constituição já estivesse obrigando a fazer um reajuste de orçamento. Surgiu uma despesa extraordinária, tem que custear, libera o dinheiro que depois reajusta. E para liberar na hora é medida provisória. Dito isso, minha galera, a gente pode chegar na questão, joga na tela. Olhem como a letra B está encaixada. A Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e crédito adicional e suplementar, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Estou de volta, corretíssima a alternativa B. Maravilha quanto a isso, bacana quanto a isso. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar uma vinheta, só para fechar um bloquinho de estudo, a gente já retorna em seguida para seguir estudando com a próxima questão, tá? Se afasta não, que eu já estou voltando com muito foco, força e fé!